A seguir, IIGD Irajá. Por que tantos cristãos, tantas pessoas que aceitam a Jesus, não se firmam verdadeiramente cada dia? Por que não criam raízes? Porque alguns interrompem a sua jornada de fé, a sua caminhada com Deus. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, versículo 1. Vamos ler juntos, irmãos? Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Bom, a leitura que nós fizemos foi corrida, a princípio não se entende nada, né, lendo dessa forma. Vamos então, agora, ao entendimento, vamos observar o que Deus está falando. Portanto, nós que somos Jesus, nós somos o povo de Deus, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Bom, uma nuvem não está no chão, não tem pés, não é? Então nós somos rodeados por uma tão grande, uma imensa nuvem de testemunhas. Irmãos, o mundo não sabe, o mundo não conhece, o mundo não entende. Toda pessoa que encontra Jesus, se ela abre o coração, os olhos espirituais são abertos. E é com os olhos espirituais que nós contemplamos o mundo invisível. Mas todo ser humano vive nesse mundo. Ou seja, cercado por anjos e por demônios. O pecador, em regra, antes de conhecer Jesus, está sempre em trevas. Mas a misericórdia de Deus está sobre ele. A qualquer momento, alguém pode pregar o evangelho para ele. Ele ou ela abrir o coração e Jesus entrar. Jesus entrou, a lâmpada se acende. A luz chegou. Agora é outro tempo. Agora é outro tempo. Irmãos, nós somos muito observados. Muito observados. Que isso? Muito. Depois que uma pessoa encontra Jesus, Satanás não se conforma. Ele quer essa pessoa de volta. Ele quer tomar aquele corpo de novo. Ele quer usar aquela pessoa do jeito que ele usava. E agora até pior, como diz a palavra, que cada espírito que volta traz 7 piores do que ele. Só que agora o Espírito de Deus está sobre essa pessoa. Jesus, o Todo-Poderoso, está nela. Satanás sabe que já não vai poder nada, desde que ela atenda Jesus, desde que ela ande com Deus de verdade. Só que ela precisa se conscientizar que ela agora entrou numa nova carreira. É interessante que às vezes não, quando uma pessoa entra em determinado caminho, determinada carreira, alguns são firmes e têm propósito mesmo, firmado, né, de seguir aquela carreira de uma forma bonita, fazer tudo o que for necessário e chegar ao fim da história bem. A pessoa entra para uma carreira militar, uma determinada carreira profissional, e muitos são assim extremamente dedicados. Mas lamentavelmente também tem os que ingressam nas suas carreiras, nas suas respectivas carreiras, mas que levam a coisa no marasmo, empurrando, nos altos e baixos, e no desânimo, e na chateação, e é terrível. Sabemos, irmãos, existem profissionais que são excelentes. A pessoa tem um amor àquilo que faz e ela tem prazer cada dia em fazer aquilo. Ainda que aquilo seja repetitivo. A pessoa tem o prazer de acordar cedo, de tomar o seu banho, de sair da sua casa, de ir para aquele mesmo trabalho, de lidar com as mesmas pessoas e de repente de fazer as mesmas coisas. Mas tem gente que não aguenta. Isso é rotina, isso é monotonia, isso é... Irmãos, nós temos uma carreira. Andar com Deus cada dia. Ele é o mesmo. Todo dia. É uma carreira. Nós entramos numa carreira, irmãos. Em primeiríssimo lugar, é a carreira que nos leva à vida eterna. E para chegar ao final dessa carreira, nós temos de vencer todos os obstáculos que se levantarem à nossa frente. E para isso,
nós temos o poder da fé. Nós temos a ajuda do Espírito de Deus. Nós temos o próprio Senhor Jesus Cristo vivo para nos ajudar cada dia. Nós somos chamados a uma carreira de santificação. Ou seja, viver em santidade. Alguns começam bem, mas depois dispersam as suas atenções e se voltam ou para a antiga vida que viviam, ou para os amigos, ou para os assédios, porque hoje o mundo é sedutor em extremo. Em extremo. Eu quando contemplo o ministério do apóstolo Paulo, Paulo tinha os seus discípulos, e ele tinha um certo discípulo que o apóstolo Paulo diz que ele amou o século presente. Eu fico pensando, meu Deus, no tempo de Paulo, nos tempos após a ascensão de Jesus, que não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha revistas, não tinha nem sonho, vislumbre de internet, o sujeito se embeveceu pelo mundo e abandonou a carreira de fé, abandonou a carreira de salvação eterna. Irmãos, há um segredo, e ele está em uma palavra apenas, uma. Eu trouxe hoje aqui, eu não vou falar aqui para você ficar, pastor, eu acordei hoje 3h30 da madrugada com isso dentro do meu espírito. Falta perseverança em muitos. Estava dentro de mim, perseverança. E eu falei, meu Deus, perseverança. E aí o Senhor Deus me levou a meditar e a lembrar de algumas coisas, de algumas pessoas que conseguiram agradá-lo e chegaram ao final da carreira, mas chegaram bem. E muitos que se perderam, estando no mesmo caminho, na mesma caminhada, tendo sido chamados para a mesma carreira. Carreira de fé, carreira de santificação. Mas uma carreira, irmãos, um caminho onde se faz conquistas. Porque quem pode conquistar alguma coisa boa e permanente se não vier de Deus? Vamos à realidade. E aí o Senhor Deus me levou a lembrar do povo de Israel que tão logo saiu do Egito, encontrou o Mar Vermelho, logo quis voltar. De imediato eles já queriam voltar. Acusavam Moisés o tempo todo de tê-los tirado do Egito, quando na verdade eles suplicaram a Deus que os tirasse de lá. Quantas pessoas, irmãos, se convertem porque um dia no desespero clamaram ao céu e Deus logo se mostrou em Jesus e tirou aquela pessoa do sufoco, do desespero. Mas algumas tão logo estão bem, já voltam para a antiga vida. Ou quando se levanta uma barreira ou uma perseguição, a pessoa logo se chateia, deixa Jesus de lado. É impressionante. Digo de todo o coração, eu me impressiono. Porque eu vejo essas pessoas oscilantes nas igrejas. Eu creio que isso acontece com todos os pastores. A gente observa as pessoas e vê que algumas, por uma temporada, são fervorosas. Principalmente no início da caminhada, são felizes com Jesus, estão dispostas a pagar o preço, perseguição, críticas, e aí orações, e cultos, participação, e acordam cedo, e vão para o trabalho, e de noite cansados, corpo cansado, vêm para o culto. Depois algumas relaxam, daqui a pouco desaparecem. Algumas, quando levam uma pancada do diabo, correm de volta. Chegam desesperados, daqui a pouco você vê a pessoa pulando, dançando, glorificando a Deus. Passa um tempo, você procura, cadê a pessoa? Sumiu de novo. E eu digo, misericórdia. Por que algumas pessoas são assim, irmãos, tão oscilantes? Porque são, infelizmente, por que são tão inconstantes? E aí o Senhor Deus me fez lembrar do povo de Israel, que clamou, suplicou a Deus, e Deus os tirou de debaixo do domínio de Faraó.
um sofrimento tenebroso que eles passavam, de cargas tão pesadas que muitos morriam, adoeciam, se perdiam, eram jogados em calabouços, eram espancados, porque o diabo faz isso. O Egito representa o mundo é cheio de seduções, mas tem os castigos, tem o diabo ali para castigar com as doenças, com os vícios, com os ânimos acirrados, pessoas que não têm controle, não têm domínio, não conseguem, nem se conhecem. E aí Jesus entra, começa a harmonizar tudo, começa a organizar a casa, começa a resolver as coisas. Mas alguns irmãos, quando as coisas vão melhorando, ou quando já estão bem, logo deixam Deus de lado. E algumas ficam assim, né? Oscilantes. A pessoa começa bem, numa carreira bonita, uma carreira de fé, uma carreira de amor a Deus. Daqui a pouco, cadê aquela pessoa? Está relaxada, meu. Alguns só participam de cultos no domingo. E alguns ficam naquelas leituras devocionais em que o olho bate só nas partes marcadinhas e acham que estão maravilhosamente bem com Deus. E aí eu lembrei que o Senhor Deus lá no deserto falou com Moisés e disse que aquele povo que murmurou, que foi aquele povo que não se firmou de verdade, aquele povo que não aprendeu a amá-lo, a respeitá-lo, enfim, que reclamava de tudo, que até carregou consigo as idolatrias do Egito, ele disse: olha, ninguém vai entrar, de 20 anos para cima, ninguém entra na terra que eu prometi. E diz a palavra que só 2 alcançaram aquela terra. E ainda no deserto, antes de entrarem na terra, o Senhor Deus elogiou a fé de Caleb. Elogiou também a Josué. Foram os únicos. E você quer saber por quê? Então vamos lá em Números, capítulo 14, versículo 24. Quem lê comigo, irmãos? Porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. 12 entraram na terra para espiar, para observar tudo, minuciosamente, atentar e trazer tudo para o Moisés para dizer: olha, vimos a terra, como eles fizeram, vimos a terra é boa, a terra que emana leite e mel e tal. Mas a maioria ficou apavorada, a maioria ficou realmente cheia de pavor, tomada de um medo, um pânico, e murmurava o tempo todo, e dali em diante foram se arrastando. Isso acontece hoje, irmãos. Algumas pessoas estão dentro da igreja se arrastando, já não tem aquela alegria de servir a Deus. Alguns cumprem a obrigação, a consciência fala, a consciência é forte. Existe um céu e um inferno. Só Jesus pode levar ao céu. O Espírito de Deus está na minha vida. Então, querendo ou não, sou obrigado a servi-lo. Eu não quero ir para o inferno. São essas pessoas que se arrastam. São essas pessoas que não têm prazer, irmãos. Mas prazer em servir a Deus. Perseverança é uma das grandes chaves que vai nos levar ao céu. Perseverança é um ponto-chave que traz o poder de Deus para a nossa vida. Deus se agrada de quem anda com Ele cada dia. Cada dia. Então o Senhor Deus falou e disse: olha, Caleb tem outro espírito. Pode observar que Deus está falando do coração de Caleb. Deus está dizendo que o coração dele é outro. Não é como da maioria. Irmãos, muitas pessoas que se convertem pensam que a única diferença que Deus faz é entre as pessoas que ainda não aceitaram Jesus e as que já aceitaram Jesus. Não, essa é a primeira seleção. A primeira seleção é essa. Depois vem as outras.
Deus vai observar quem tem prazer em servi-lo ou não. Quem é perseverante na oração ou nas orações ou não. Quem é perseverante em aprender dele e praticar a palavra dele. Nós somos observados em primeiríssimo lugar pelo próprio Espírito de Deus. E aí? Então Deus vem e examina o nosso coração, mas Ele olha o nosso dia a dia. Ele nos encontra no cantinho da oração. Ele nos encontra na nossa cadeira, na casa dele, na igreja. Mas Ele encontra todos. Ele nos encontra na rua, em perfeita santidade. Ele nos encontra no local de trabalho, com o coração ligado nele. Esses são os pontos. Então Deus disse, olha, Caleb teve outro espírito. Ou seja, ele não foi como os outros. O coração dele é diferente. Por quê? Porque ele perseverou em me seguir. Vamos ler de novo? Porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Essa carreira, irmãos, que nos foi dada, que é a carreira para a salvação eterna, uma carreira de fé. Essa carreira, ela não pode parar. Nós não podemos parar nossa carreira. Mas eu vou dar um tempo. Eu acho muito interessante. Isso acontece, tá? Na obra de Deus acontece. Já faz um tempo que não acontece por aqui. Mas já aconteceu algumas vezes. De alguns obreiros, algum obreiro ou obreira. Ah, pastor, eu preciso dar um tempo. Aí vai lá com as desculpas esfarrapadas e... Ah, todo mundo tem suas desculpas esfarrapadas. Porque essa carreira não pode ser interrompida. Seguir a Jesus é cada dia, é prioridade. Seguir a Jesus é cada dia. Então o Senhor Deus, Ele viu que o Caleb e o Josué, eles eram diferentes de todos os outros, tendo eles o mesmo Deus, a mesma palavra, estando nas mesmas condições. Isso mesmo. Aí muita gente diz, mas cada um é um, cada caso é um caso, cada pessoa tem suas lutas e seus problemas. Jesus Cristo é o mesmo. O poder é para todos, a ajuda do Espírito Santo favorece a todos. A questão é, todos buscam, cada um busca, uns buscam, outros não. Uns se envolvem com Deus de verdade e se unem a Deus, outros não. Uns têm a sua vida espiritual acima de tudo, outros não. Alguns têm um propósito firme no coração, outros são oscilantes e mudam de pensamento com uma rapidez absurda. A pessoa que quer servir a Deus, a pessoa que quer ser salva, não precisa fazer a obra de uniforme, que quer ser salva, ela já está numa carreira que vai levá-la à eternidade. E essa carreira não pode ser interrompida. Podemos parar de orar? A Bíblia fala sobre o dever de orar. Quem falou foi Jesus. O dever de orar sempre e nunca desfalecer. Quantos cristãos têm ânimo para orar num dia e no outro não tem? De repente tem ânimo para orar num determinado momento e depois uma temporada já não tem mais. Eu acho interessante, irmãos. Você vê como o ser humano... Olha, criança é fantástica. Criança, que coisa tremenda é a sinceridade da criança. Aí a família sumiu da igreja. Família sumiu da igreja. Aí procura saber, procura. Tá bom, aí consegue um telefone. Os telefones já tinham mudado todos, já tinham mudado de endereço. Aí encontra, consegue um telefone através de terceiros. Se encontra, consegue um telefone. Preocupação, família tem crianças pequenas. Poxa, essas crianças estavam tão bem na escolinha bíblica, na escola bíblica, aprendendo a servir a Deus ali, aprendendo, né? Coisas maravilhosas de Deus. Criança criada na presença de Deus é outra história. Aí tá, crianças, aí some a família toda. Aí então consegue-se um telefone de contato.
Aí a moça atende, né? A mamãe de família, né? A jovem mamãe de família. Aconteceram muitas coisas, sabe? E desanimamos. Olha, a gente está precisando mesmo de ajuda. A nossa vida está um problema, sabe? É só trabalho e luta e sofrimento. Meu Deus, eu estou tão desanimada, estou tão desanimada. Tá bom. Vamos enviar alguém aí para lhe dar uma palavra de ânimo, orar junto e tal. Que tal? Fazer uma visita. Que bom, que bom. Vou eu, tiro um pastor e envio um pastor. Olha só, não pedi nem os obreiros com carinho. Não que sejam inferiores, o nível não tem nada a ver. É que a gente não tem muitos para dispor para fazer visitas. Mas aí, manda um pastor. E aí, poxa, nós erramos, né? Fomos esfriando e afastamos, e depois mudamos, e aí nos envolvemos com muito trabalho, e deixamos de lado, agora é tanta briga, é tanto problema. Tá bom, então vamos à palavra, vamos recomeçar. Que bom que vocês vieram, amém, amém, amém. Pois é, mas vocês não deram um telefone, não deixaram o endereço, nós conseguimos através de terceiro, olha só. Tá bom, Aí no domingo vem todo mundo para o culto. Graças a Deus, levantaram-se, muito bem. E aí vem, durante a semana não vem. Aí liga, tá tudo bem? Estamos desanimados. Meu Deus, tem misericórdia. Pastor, volta lá, faz outra visita. Reúne a família, aí tá o marido, tá a esposa, estão as crianças, e aí faz o cultinho, e louva, e ora, e a unção desce, e aí começa a falar da palavra, tá todo mundo fortinho, e aí no domingo vem, que maravilha, e aí durante a semana não vem, aí no domingo seguinte também não vem, aí 2 semanas, liga de novo. A gente está fraco, a gente está... Meu Deus. Falei, olha, faz o seguinte, 3ª visita, avisa por favor, tá? Que é céu ou inferno, só lembrar. Diz, olha, agora eu vim aqui com as palavras que a pastora mandou. Está dizendo, olha, vocês têm que lembrar que existe um céu e um inferno. A decisão de vocês, isso é uma família inteira, vocês têm crianças. Vocês só estão preocupados com as coisas da terra. Eu trabalho muito, tereré. Mas e Jesus? E aí, está lendo a Bíblia? Não tem nem força para ler a Bíblia. Vai escutando. Aí no domingo não vem de novo. Aí não aparece. No domingo seguinte, vem todo mundo de noite. E a Piquitita chega na escola bíblica. Tia, tô toda queimadinha de praia. Você sabe, todos nós acordamos 4h30 da madrugada para ir para a praia hoje? Desse jeito que eu tô te contando. 9 aninhos. Tia, nós acordamos e ainda estava escuro. Mamãe falou, vai dormir cedo que nós vamos acordar 4h30 da madrugada para ir para a praia. Preparou a turma no sábado e no domingo, 4h30 da madrugada. Há poucos dias ele ligou para a igreja. A gente está fraco, sem força para a igreja. Aí eu mandei avisar, eu disse, escuta, vocês têm força para trabalhar, vocês têm força para fazer compras, vocês têm força para ir à praia, vocês só não têm força para ver a igreja. Sabe por quê? Porque vocês não amam a Jesus, só isso. E encerrei o assunto. Eu estou errado? Não. E lavo minhas mãos. Minha parte foi feita. 3 visitas na casa, 3 cultos em casa, com alertas e alertas e alertas, palavra de fé, palavra de poder, palavra de ânimo, palavra de exortação. Chega. Chega. Capítulo 14 ainda, versículo 38. Que é vida, meu irmão.
Números capítulo 14, versículo 38. Quem lê comigo? Mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, só eles dois. Irmãos, o diabo não escolhe quem ele vai atacar. Ele procura as brechas. Ele procura espaço. Ele não escolhe, sai. Ele procura as brechas. E eles encontram. Satanás veio para roubar, matar e destruir. Ninguém, meu irmão, ninguém pode impedir um espírito maligno de entrar numa pessoa que está em trevas, de arrebentar com uma pessoa que está na escuridão. Mas naquele que está na luz, impossível ele tocar. Porque a luz é Cristo, meu irmão. Pessoal, achei tão interessante quando o pessoal me contou da menininha. E eu falei, ai meu Deus, que falei, Jesus, a criança é fantástica demais. Ele diz, tô fraco, tá todo mundo fraco. Mas ninguém tá fraco para ir para a praia, para fazer compra, para o trabalho, para ir a uma festinha de aniversário. Impressionante, meu irmão. Para, meu irmão. Uma carreira que não pode ser interrompida é a carreira da salvação eterna. E isso é cada dia. É cada dia servindo a Deus. É cada dia no caminho da fé. É cada dia no caminho da santidade. É cada dia no caminho onde vamos fazer conquistas. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.